uma questão de espiritualidade. Peço que você permaneça com sua Bíblia aberta no texto. Amados, o homem, o ser humano, é um ser religioso. Desde os tempos mais remotos, desde os tempos mais antigos, o homem tem levantado seus altares. Nós podemos encontrar pelo mundo afora povos sem lei, sem governo, sem economia, sem escolas. Mas nunca vamos encontrar um povo sem uma religião. Por mais distante que esteja e até mesmo por mais isolado, até mesmo aqueles que nunca tiveram contato com a civilização, tem sua religião, tem sua espiritualidade. O homem tem sede do eterno. Eclesiastes 3, verso 11 nos diz que Deus mesmo foi quem colocou a eternidade no coração do homem. Os reformadores nos ensinaram que o homem ele já nasce com a semente da religião implantada dentro de si. E cada religião existente no mundo busca oferecer ao homem um caminho. A grande questão que nós temos para pensar é: que caminho é esse? E como nós podemos conceber as religiões presentes no mundo? Eu quero começar dizendo que só há duas religiões no mundo. Preste atenção a isso aqui, porque isso é importante para a sua compreensão durante toda essa mensagem. Só há duas religiões no mundo. Uma é a revelada e a outra é a criada. Uma foi revelada pelo próprio Deus, a outra foi criada pelo próprio homem. Essa que foi criada pelo próprio homem tenta abrir caminhos da terra para o céu. Não importa qual seja a religião. Se não for a religião revelada por Deus, qualquer outra que seja, faz parte de uma só. É aquela que busca abrir um caminho para a eternidade. Mas a religião revelada por Deus, ela faz o contrário. Ela abre um caminho do eterno para o humano. Ela abre um caminho no sentido oposto, ou seja, do céu para a terra. Porque a religião criada pelo homem, ela tem como centro o homem, mas aquela que foi revelada por Deus, Deus é o centro. Portanto, a religião criada pelo homem, ela prega a salvação pelas obras, por aquilo que o homem pode fazer para encontrar Deus ou para chegar na eternidade. Mas por outro lado, a religião que foi revelada por Deus, ela nos mostra que a salvação é pela graça. Nós estamos falando do cristianismo. Estamos falando não tanto ou não necessariamente de um grupo, de uma denominação, mas estamos falando de uma pessoa, estamos falando de Cristo. Ele é a revelação do próprio Deus. E Ele faz de si mesmo o caminho que nos leva a Deus. Porém, amados, esse caminho ele foi aberto no sentido contrário, do céu à terra. Deus veio para nos buscar. Todas as demais religiões existentes no mundo apresentam
um esforço do homem tentando chegar a Deus. E você sabe onde isso vai dar. Você conhece o relato da Torre de Babel? Os homens disseram: vamos chegar no céu, vamos fazer nosso caminho, vamos tornar o nosso nome célebre, vamos chegar até Deus. E Deus então confundiu todo mundo e dali não passou. No texto que nós lemos, irmãos, nós temos uma cena muito importante. Esse capítulo 17, ele apresenta um contraste muito sério. Nós vamos expor aqui para a igreja apenas os versos 14 ao 21. Mas eu quero chamar a sua atenção para o início do capítulo 17. Você vai encontrar nos primeiros versículos, a partir do primeiro versículo, o relato da transfiguração. Quando Jesus ali então se encontra com Moisés e Elias, e ele está conversando com Moisés e Elias, e ele foi transfigurado perante os seus discípulos que estavam com ele, Pedro e os irmãos Tiago e João. Então Jesus é transfigurado perante aqueles discípulos, e ali acontece uma cena celestial na terra. É tanto que os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, nós faremos aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Diante da glória que os discípulos viram ali em Jesus e em Moisés e Elias, que estavam transfigurados, os homens já tentaram representar essa figura. Mas diante daquela glória que foi vista, os discípulos, Pedro, Tiago e João, ficaram estarrecidos e queriam permanecer ali para sempre. Mas eles não ficaram ali. Eles estavam no monte. Enquanto isso, no vale, no pé do monte, outra cena acontecia. Qual era a cena? Um pai angustiado, desesperado, trazendo seu filho, sofrendo por uma doença terrível. E essa doença, embora hoje seja uma doença que nós conhecemos, o relato aqui, ele indica algo que hoje é conhecido como a doença chamada epilepsia. Algumas traduções até trazem esse termo, ele é epiléptico. Mas observe, irmãos, aquele menino, ele sofria desse mal, porém o próprio texto sagrado vai nos dizer que aquele menino, ele sofria desse mal por causa de um demônio. Isso não significa dizer que a epilepsia ela é caso demoníaco em si. Nesse caso do menino aqui, que foi curado por Jesus, era o demônio que estava causando aquele mal naquele menino. Então observe, nós temos um pai angustiado, sofrendo. Ele traz o seu filho. É claro, irmãos, que ele estava procurando Jesus. É óbvio que ele estava procurando Jesus. Certamente ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia que Jesus podia resolver aquele problema e curar aquela criança. Mas quando ele chega aonde estavam os discípulos de Jesus e uma multidão ali com eles, ele não encontra Jesus. Ele encontra 9 discípulos. Porque Jesus, Pedro, Tiago e João estão aonde? No monte.
Jesus está ali com Moisés e Elias, aquela cena maravilhosa. Jesus ali, ele está transfigurado, a gente fica só imaginando como é isso. Qual foi a glória que Pedro, Tiago e João vislumbraram com os próprios olhos? E ao mesmo tempo nós vemos uma cena lamentável no pé do monte, porque os discípulos de Jesus estavam lutando para expulsar o demônio daquele menino e não conseguiam. Mas se nós olharmos, irmãos, Jesus havia dado ordens aos discípulos que dizia que eles iriam fazer essas coisas, que eles iriam expulsar demônios, iriam curar doentes, iriam fazer sinais. E eles já tinham feito isso. Mas naquele momento ali, eles não conseguem fazer. O que foi que deu errado? Veja que contraste entre o que acontece no monte e o que está acontecendo no vale, ou no pé do monte. E nós podemos identificar aqui que tudo isso é uma questão de espiritualidade. E nós vamos chegar a um entendimento do que é que nós estamos querendo dizer com tudo isso. Essa história, meus amados, ela se encontra nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos chamados sinóticos. Dos 3 evangelhos, Marcos é o que traz um relato mais longo, mais completo, com mais informações. Lucas também preenche outros detalhes que não são encontrados nem em Mateus nem em Marcos. Porém, Mateus aqui nos conta que quando Jesus desceu com seus 3 discípulos, eles viram ali uma multidão, viram ali um homem que sai daquela multidão, vai até Jesus e se prostra diante dele, se ajoelha. Observe aí o verso 14. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, o meu filho está sofrendo muito, tem compaixão, compadece-te do meu filho. Então Jesus encontra aquela cena deplorável. Um filho, uma criança, um menino, um jovem, uma pessoa jovem, possesso por um espírito. Os discípulos haviam tentado curar aquele menino. Observe, verso 16, o homem está falando com Jesus ainda, e ele disse: apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E ainda tem outra situação aqui. Marcos vai nos dizer, observe na sua Bíblia aí, Marcos 9 e o verso 14, vai nos dizer que Jesus encontra os escribas discutindo com os discípulos de Jesus. Olha aí na sua Bíblia, Marcos 9, 14, é a mesma história, o mesmo relato. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Os comentadores vão dizer que os escribas estavam provavelmente zombando dos discípulos de Jesus, porque estes não conseguiram expulsar o demônio. Nós sabemos que os escribas eram um daqueles grupos que viviam no encalço de Jesus, procurando alguma falha, procurando algum motivo de acusação. E é muito provável que, de fato, aqueles escribas estivessem fazendo isso, zombando daqueles discípulos de Jesus, os 9 discípulos, lembrando que Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, então encontravam-se ali 9 discípulos, e os escribas discutiam com eles. Eles não haviam conseguido expulsar o demônio do menino. Mas observe, amados irmãos, que cena.
Que cena lamentável. Os discípulos de Jesus sem poder, sem relevância. Os discípulos de Jesus sem poder apresentar para o mundo uma solução. Sem poder apresentar para o mundo uma mensagem de salvação. É claro que aqui o texto está falando de uma cura de um menino, a expulsão do demônio, e os discípulos não puderam fazer isso, mas ao mesmo tempo, irmãos, nós podemos fazer aqui uma análise e uma aplicação já direta aqui, pensando, irmãos, para onde foi o poder dos discípulos? O que foi que aconteceu com eles? Que eles não puderam curá-lo. O homem está ali clamando, observe que ele vem com humildade, ele se ajoelha diante de Jesus. Ele diz que a criança estava muito mal, o menino estava mal, sofria horrivelmente, às vezes caía no fogo, às vezes caía na água. Isso representava um perigo constante para a vida daquele menino, porque a qualquer momento ele podia morrer na água ou no fogo. Ele tinha que ficar em constante vigilância. Aquele pai faz um apelo, atormentado, preocupado. Ele apela para a compaixão de Jesus. Ele não tem dúvida de que Jesus poderia curá-lo, que Jesus era pleno de misericórdia e poderia curar aquele menino. Por isso ele suplicou: Senhor, tem piedade do meu filho, compadece-te do meu filho. E ao mesmo tempo, irmãos, aqui nós encontramos uma aparente contradição. A gente chama isso de paradoxo, né? Aquele homem demonstra uma fé tão grande em Jesus. Senhor, compadece do meu filho. Mas ao mesmo tempo, aquele homem também parece que não tinha lá uma fé muito firme. Observe aí, volte a Marcos capítulo 9. Veja como é que ele fala. Verso 22. Quando o pai está dizendo, Marcos 9, 22, o pai está dizendo: Senhor, ele cai na água, cai no fogo. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Veja o que ele diz agora: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus responde, verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E o verso 24 diz que imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Observe, amados, a fé daquele homem ainda era incompleta. Aquele homem ainda não havia encontrado uma fé verdadeira. Então, voltando aqui a Mateus, observe quando ele diz: apresentei-o aos teus discípulos, mas não puderam curá-los. Não puderam curá-lo. Observe, meus irmãos, que aquele homem seguramente havia trazido o seu filho para Jesus. Encontrou os discípulos. Mas aqueles discípulos, meus irmãos, eles foram dotados de poder para curar. Veja Mateus, o mesmo evangelho de Mateus, capítulo 10, e o verso 1. Mateus 10, primeiro versículo. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre, observe, sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades.
Observe agora Marcos capítulo 6, verso 13. Marcos 6,13 diz que eles expeliram muitos demônios. Está falando dos discípulos. Expeliram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Veja ainda Lucas capítulo 9. E os versos, a partir do primeiro versículo, veja, diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Observe que Jesus deu poder e autoridade aos discípulos, aos 12 apóstolos, para que eles pudessem curar, e o texto vai nos dizer que também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos recebam ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra ela. Observe o que diz o verso 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Eles foram dotados de poder, eles receberam autoridade para isto, mas dessa vez parece que não deu certo. Eles então estavam tentando curar o menino, tentando expulsar um demônio e não conseguiam. Agora veja a reação de Jesus, verso 17, voltando agora a Mateus, capítulo 17. Quando o homem disse: eu apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, olha a reação de Jesus. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Observe, irmãos, onde Jesus estava antes de chegar aqui nessa cena? Jesus estava no monte, transfigurado com Moisés e Elias. Uma cena gloriosa, de uma espiritualidade completa. E então agora ele desce do monte, e quando ele chega, ele encontra uma tamanha falta de espiritualidade, ou seja, uma frieza espiritual aguda dos seus discípulos. Por que foi que eles não conseguiram expulsar o demônio? Por que eles não conseguiram resolver aquele problema? É por isso, irmãos, que Jesus faz essa exclamação. E por meio dessa exclamação, Jesus está expressando a sua dor, a sua indignação, o seu sofrimento. Olha o que ele diz: até quando vos sofrerei? E observe que ele dirige a sua queixa para toda uma geração. Ele não estava pensando somente nos discípulos. De fato, eles fracassaram ali naquela situação. Mas certamente, meus irmãos, Jesus estava referindo-se também aos escribas que discutiam. O pai daquele menino a quem faltava fé suficiente, porque ele disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Os escribas que, em vez de demonstrarem piedade numa situação daquela, e em vez de se compadecerem com aquela situação, estavam provavelmente zombando dos discípulos, porque não puderam resolver aquele problema. Não é assim que os inimigos fazem? O que é que os inimigos querem? Os inimigos querem ver a derrota dos outros.
Quando chega o tempo de campanha eleitoral, como é que funciona? Um lado fica procurando o mínimo de falha possível do outro lado, e aí não tem bom não, né? Não tem santo. Qualquer lado é lado, quando você for é desse jeito. Um lado fica procurando o mínimo de falha do outro lado para acusar, apontar e colocar isso em evidência, mostrando a falha do outro. E no Brasil a gente vive uma campanha eleitoral contínua, né? Isso nunca acaba. Mas observe, aqui nós vemos essa falta de espiritualidade, essa frieza espiritual, um mundanismo agudo, uma falta de conexão com Deus, em que pese, irmãos, nós começamos dizendo que o homem é um ser religioso, o homem é um ser espiritual, e independente de para que lado está apontando a sua espiritualidade, ele é um ser espiritual. Se ele faz parte, ou seja, se ele foi alcançado pela revelação de Deus, pela verdadeira religião, aquela revelada por Deus, e se ele está no caminho que Deus apontou, aquele caminho que leva e conduz para o céu, glória a Deus por isso. Mas se ele não foi encontrado, se ele não encontrou esse caminho, se ele não se achou e ele continua perdido, ele não deixa de ser um ser religioso. O homem é um ser religioso. Até mesmo aqueles que se dizem ateus, ele também é um ser religioso. Ele é tão religioso que ele vive tentando provar que Deus não existe. Ora, se Deus não existe, para que ele se preocupa com isso? Mas ele quer provar que Deus não existe, porque ele é religioso. Mas a grande questão é, em que está firmada a sua crença? De uma certa forma, meus irmãos, em maior ou menor extensão, todos aqueles que estavam presentes nessa cena, como nós já colocamos, é claro, com exceção de Jesus, mas todos aqueles outros demais que estavam ali presentes naquela situação em que Jesus os encontrou, todos aqueles que estavam ali no vale, eles eram carentes de fé, eles fracassaram no exercício de sua fé, especialmente os discípulos. Uma fé permanente, uma fé eficaz, uma fé operante. Por isso Jesus acrescenta, ele diz: ó geração incrédula e perversa. Irmãos, a gente diz assim: esse mundo está perdido, nada mais presta, está tudo perdido nesse mundo. Bom era antigamente, a gente tem esse costume de dizer isso, né? Bom era antigamente. Antigamente as coisas eram muito boas, tudo era diferente, as coisas eram outra. E só que esse antigamente nosso, a gente geralmente está falando de 20, 30 anos atrás, 40 anos, 50 anos atrás. É um antigamente muito próximo, muito perto. Só que Jesus está falando há 2000 anos. E o que foi que Jesus disse? Geração incrédula e o que mais? Perversa. Ô meus irmãos, quando foi que esse mundo foi bom? Não é à toa que a palavra de Deus nos diz: não diga que os tempos antigos eram melhores. A Bíblia diz isso. Porque não foram, irmãos. A grande realidade é que cada um enfrenta seus desafios, seus problemas, seus obstáculos do seu tempo. Mas cada tempo teve sua dificuldade e teve seu problema. Eu gosto muito de ler os escritos dos reformadores, dos pregadores do passado. Existem muitos sermões escritos e nós temos acesso a eles. E é muito bom, irmãos, a gente entender, a gente conhecer o que os homens de Deus do passado disseram.
E às vezes eu estou lendo alguma coisa de um dos homens de Deus que pregou e que escreveu seu sermão e que pregou o seu sermão lá pelo século XVI, século XVII, há 400 anos atrás, 500 anos atrás. E tem hora que eu penso que parece que ele escreveu hoje, porque ele está fazendo as mesmas queixas no seu tempo, há 400, 500 anos atrás. Ele está fazendo as mesmas queixas que eu e você estamos fazendo hoje. Não mudou. Mudou sim a roupagem, o invólucro, aquilo que está aparecendo, aquilo que é superficial. Mas o que é que eu estou dizendo que não mudou? A essência não mudou. De que essência eu estou falando? Eu não estou falando da essência do Evangelho nesse momento, não. Eu estou falando da essência má do homem. A índole perversa e incrédula do homem. Ela não mudou. Desde a queda. Desde o tempo de Adão. Desde que Adão pecou e trouxe a desgraça, a miséria, o pecado, a morte para todos os homens, porque é isso que a Bíblia nos diz. Por um só entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram, e não escapou ninguém. Esse é o problema. Essa é a geração que Jesus falou lá, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei. A ideia no original aqui é, até quando eu vou aguentar vocês. Quando ele diz até quando vos sofrerei, a ideia é essa, até quando eu vou aguentar vocês. E diante disso, irmãos, Jesus dá uma ordem: trazei-me aqui o menino. E o texto vai dizer que Jesus, então, verso 18, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. No Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar um relato mais longo sobre essa cura. Capítulo 9 de Marcos, dos versos 20 a 27, o texto vai dizer que quando Jesus ordenou ao demônio, o demônio saiu, mas antes de sair, ele atacou violentamente o menino, agitou o menino ele caiu, ele teve uma convulsão violenta, caiu e ficou como se estivesse morto, e as pessoas diziam, ele está morto. Jesus disse, não, ele está vivo. Jesus tomou o menino pela mão e o levantou, e o menino estava curado. Lá em Lucas, capítulo 9, no verso 43, vai dizer que todos, quando viram aquela cena, ficaram maravilhados perante a majestade de Deus. Está realizado o milagre. Jesus curou o menino. O demônio foi expulso. Toda a multidão ficou estarrecida, maravilhada perante a majestade de Deus. Mas a história não termina aí. Tem os discípulos ainda. Olha o verso 19. Os discípulos então se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: Senhor, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Por que nós não podemos expulsar o demônio? A pergunta era natural, irmãos. Porque eles não fizeram antes. Nós lemos aqui vários textos mostrando que Jesus deu a eles autoridade para isso e que eles saíram e fizeram. Eles não fizeram antes. Por que não puderam fazer agora? Pense você mesmo. Eu não sei se você já se viu na situação. Se você já está com uma idade mais avançada, já passou por
por algumas experiências assim, como eu vou dizer agora. Se você ainda é uma pessoa bem jovem, talvez você não passou ainda por isso. Mas se ficar velho, um dia vai passar. E quem não quiser ficar velho, morra novo. Não é assim? Mas tem sensação pior do que você ir fazer algo que você sempre fez e você percebe que não consegue mais? É ruim, não é? É bem difícil. Mas rapaz, eu sempre fiz isso e agora eu não consigo mais. Bate uma tristeza, né? Bate uma tristeza, você fica desapontado, fica triste. Os discípulos chegaram, Senhor, o que aconteceu? Por que nós não podemos? Por qual motivo? Qual foi a resposta de Jesus, meus irmãos? Ele disse: por causa da pequenez da vossa fé. Parece que eles tinham esquecido, irmãos, não agora nesse momento, mas na hora que trouxeram o menino para eles. Parece que eles tinham esquecido tudo aquilo que já aconteceu e tudo aquilo que foi garantido a eles. Mateus 10:8, capítulo 10, verso 8, diz assim: Jesus falando para os discípulos: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Por isso Jesus continua: em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Por que, Senhor, nós não conseguimos? Por causa da pequenez da vossa fé. Vocês regrediram. Vocês já fizeram no passado, por que não fazem agora? Irmãos, onde é que nós estamos chegando? E hoje nós também olhamos e dizemos: mas antigamente a gente fez isso, a gente fazia aquilo, a igreja fazia, e hoje nós não fazemos mais. Por que nós não estamos fazendo mais? O que aconteceu? A grande questão é: tente classificar sua espiritualidade. Não olhe para os outros, não. Olhe para você. Ah, pastor, mas um vai dizer assim: é porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu viajo muito. O outro pode dizer também: eu já estou velho, eu isso, eu aquilo. Mas irmãos, será que Deus está aceitando esse tipo de desculpa nossa? Para a gente deixar de fazer? A questão não é o pastor, não. Não é a membresia. Porque o nosso primeiro compromisso é com Deus. Como é que está a nossa espiritualidade? É uma questão de espiritualidade. É porque a gente não tem uma espécie de um medidor de fé, né? Ainda bem que a gente não tem, né? Um medidor de espiritualidade. Quando a gente está com o corpo quente demais, o que é que a gente faz? Eita, parece que eu estou com febre. Pega o termômetro, coloca aqui. Geralmente é aqui, né? Coloca aqui, passa um tempinho, depois olha. 39, febre. 36. Semana passada eu estava meio baleado, os irmãos lembram, né? Domingo passado. E aí eu disse: eu acho que eu estou com febre. Eu estava me sentindo muito quente. Aí minha esposa trouxe o termômetro, eu coloquei. Quando eu tirei, ela pegou e disse: você não está com febre não, está com 36,5 só, deixa de moleza. Não era febre, né? Eu achava que estava. A gente não tem um termômetro para medir a espiritualidade. Mas já pensou se tivesse? Deixa eu medir minha espiritualidade.
Como é que está o meu nível? Porque, meus irmãos, nós não temos motivo para dar desculpa. Nós não temos motivo, a não ser que você esteja doente em cima de uma cama com uma situação que de fato, né, lhe impossibilita. Mas nós não temos, irmãos, motivo para a gente chegar e dizer assim: deixa para os outros, eu não posso mais. Os discípulos, Senhor, por que nós não podemos? Jesus disse: olha a fé de vocês, verifique aí. E o que é que ele diz mais? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Por que Jesus usou essa figura? Veja, irmãos, o grão de mostarda é um dos menores, é bem pequeno, né? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: o grão de mostarda é um dos menores, mas quando você planta ele, se você planta ele junto das hortaliças, ele vai se transformar numa árvore e vai servir até de abrigo para as aves. Se a fé de vocês for ao menos do tamanho desse grãozinho que é pequeno, ela pode frutificar. O grão de mostarda, embora seja um dos menores, mas ele torna-se uma árvore. Não é a árvore maior do mundo, mas aqui Jesus está usando apenas uma analogia. Então a gente deve entender isso, né? O grão de mostarda, ele vai transformar-se numa árvore, embora não seja a maior do mundo, mas em comparação com o que é o grão, e ele torna-se uma árvore de fato, uma árvore de porte razoável. É o que pode acontecer, meus irmãos, conosco. A minha fé é tão pequena, mas se ela for do tamanho de um grão de mostarda, se eu tiver fé, eu posso fazer coisas grandiosas diante de Deus. Eu não estou falando de coisas grandiosas para eu me sobressair, para que eu seja visto, reconhecido e aplaudido, não é isso. Mas eu posso fazer coisas grandiosas diante de Deus, exercitando a minha fé. Uma fé operosa, como diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas. Jesus está dizendo: olha, se a fé de vocês for do tamanho desse grão, vocês podem até mover um monte de um lugar para o outro. É claro, né, irmãos? Jesus não está falando aqui de modo literal. Ele não está querendo que alguém acredite que de fato alguém vai mover um monte. Jesus está usando aqui um provérbio, algo que era muito comum na linguagem da época, na literatura da época, era muito comum. O que Jesus está dizendo é: vocês poderão fazer coisas grandiosas. E ele diz, né? Para Deus tudo é possível. Nada é impossível para Deus. Poderemos fazer tudo. Lembrando mais uma vez de Paulo, em uma de suas cartas, né? Filipenses 4,13, quando ele diz: eu posso tudo. Mas o problema do homem é que ele é mau, né? Aí ele pega um texto desse, como Filipenses 4,13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou então Mateus 19:26, que ele diz assim: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus está falando de quê aqui? Jesus está falando de salvação. Perguntaram a Jesus: quem é que pode ser salvo? Por que fizeram essa pergunta? Veja, vamos conferir esse texto. Mateus 19. Olha a partir do verso 23. Nós estamos aqui já caminhando para o fim, irmãos. Estamos já próximo de encerrar essa mensagem. Mas acompanhe comigo esse texto ainda. Mateus 19, 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Eu não vou entrar na questão aqui do que é o rico e do camelo, se é um camelo de fato ou se é uma linguagem figurada. Eu só quero mostrar um ponto aqui. Verso 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Os discípulos entenderam: humanamente falando, é impossível do homem ser salvo. E é mesmo. Humanamente falando, é impossível. O que foi que nós falamos no início? Quantas religiões tem no mundo? Quem lembra? 2. Quais são elas? Uma foi revelada. E a outra? Criada. Qual é a religião criada? Toda aquela que o homem criou para, com suas obras, chegar a Deus. E isso o que é? Impossível. Porque para o homem chegar a Deus com suas próprias obras, é impossível. Então Jesus disse aqui aos discípulos: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Os discípulos entenderam o que Jesus disse. Até hoje o povo debate se esse camelo era um camelo de fato, né? Outros vão dizer que é uma linha grossa, outro diz que é uma corda. Outro vai dizer que o fundo da agulha era uma porta e que um camelo não passava. Tem tanta tentativa de explicar que eu não quero entrar nesse detalhe aqui. O que eu quero enfatizar é isso. A fala de Jesus no verso 26. A salvação, Jesus está falando isso. A salvação, ela é impossível aos homens. E é mesmo. Mas para Deus, tudo é possível. Para Deus, a salvação é possível. Esse é o segredo, meus irmãos. Essa é a grande questão. E terminando aqui, voltando a Mateus 17. O verso 21 diz: mas esta caixa não se espere senão por meio de oração e jejum. Você vê que na sua Bíblia, provavelmente esse texto ele está entre colchetes. Se a sua tradução for a atualizada, ele está entre colchetes. Aí eu já vi muita gente dizendo: olha, quando tem um texto na Bíblia que está entre colchetes, é porque não está no original. Não é tão simples assim. Essa resposta não é desse jeito. Essa resposta não está correta. Quando nós encontramos um texto entre colchetes no Novo Testamento, é porque ele não consta em todos os manuscritos que existem dessa passagem. Aí alguém vai dizer: ô pastor, então esse texto aí, ele é correto ou não? Claro que é. Observe lá em Marcos, capítulo 9. Marcos 9. E o verso 29. Aí ele diz: respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração. Aí quem é que está entre colchetes aí? Só o jejum, né? Quer dizer, nos manuscritos de Marcos, só a palavra jejum não aparece em todos os manuscritos. Talvez isso aqui você diga: não, pastor, isso aí é muito técnico, para que está falando isso na pregação, né? Mas é importante para você entender, porque tem gente que pega determinadas passagens e diz: não, isso aqui está errado, isso aqui não está não, viu? E tem até algumas traduções que já estão omitindo essas passagens, né? Algumas versões que estão omitindo essas passagens. Mas é importante você entender isso. Jesus de fato falou essas palavras. Embora não seja uma unanimidade nos manuscritos de Mateus, no de Marcos é. Então não há dificuldade de nós entendermos isso aqui, irmãos. E veja, Jesus disse: vocês não conseguiram expulsar por causa da pequenez da fé de vocês, mas também, pegando aqui uma colocação do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse verso 21, ele diz que Jesus apresenta ainda 3 motivos
pelos quais os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Primeiro, porque há castas diferentes, ou seja, tipos diferentes de demônio. Observe que Jesus diz: esta casta de demônio, esse tipo de demônio, não é? A Bíblia deixa claro que há uma hierarquia no reino das trevas. Efésios 6,12 vai dizer que existem principados e potestades nos mundos espirituais. Principados e potestades é a ideia de uma hierarquia, um reino organizado. Em segundo lugar, diz o pastor Hernandes que Jesus está mostrando que é porque os discípulos não oraram, né? Porque essa caixa não se expele senão por meio de oração. E em terceiro lugar, não jejuaram, ou seja, oração e jejum. Em outras palavras, irmãos, os discípulos estavam fracos na fé. Por isso, eles não puderam expulsar aquele demônio. Eu quero fechar aqui com uma aplicação rápida. Eu já falei outro dia sobre a falta de poder da igreja. E você deve estar lembrado daquela passagem que eu já falei. Quando o Papa olhou para o outro e disse: olha, a igreja não precisa mais dizer não tem ouro nem prata, porque ele estava com uma mesa cheia de dinheiro. Isso aconteceu há muitos anos, há séculos atrás. A igreja não precisa mais dizer não tem ouro nem prata. E aquele para quem o Papa estava falando disse: mas também não pode dizer em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ou seja, ele disse: a igreja enriqueceu, mas perdeu o poder. Os discípulos haviam perdido o poder. E nós, irmãos? Como é que está a nossa espiritualidade? A minha, a sua, a espiritualidade desta igreja. Como é que nós estamos sendo vistos por Deus? A gente se preocupa muito em ser um testemunho para o mundo, e essa é uma missão da igreja. Ser um testemunho para o mundo. Mas não nos esqueçamos que nós também temos que nos apresentar a Deus. Você conhece as 7 do Apocalipse? Jesus diagnosticou cada uma daquelas 7 igrejas. Só teve uma igreja que só recebeu elogios de Jesus. Todas as outras receberam reprovação. Se Jesus fosse mandar uma carta para a igreja congregacional conservadora de Cupira, o que ele diria? Será que ele ia dizer: tenho contra ti isto ou aquilo? Ou ele iria dizer: tu tens sido fiel, e mesmo diante da provação não negaste o meu nome? Que Deus nos ajude, irmãos, a responder essas perguntas. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que nós não podemos curá-lo? E eu quero que você saia com essa pergunta hoje aqui, não sou eu que vou responder. Como nós estamos? Muitos andam dizendo hoje: a igreja não é mais do mesmo jeito, a igreja perdeu o poder. Por quê? Qual é a minha responsabilidade, a sua, em tudo isso? Ou você acha que não tem? Pensemos nisso, meus irmãos, e clamemos a Deus que Ele nos dê firmeza e que Ele restaure o poder do Espírito cada vez mais em nós, para que sejamos um testemunho vivo e verdadeiro aqui nessa cidade e onde pudermos chegar, onde o Evangelho puder alcançar. Que Ele nos abençoe.